Meus irmãos, eu vou fazer uma rápida fala sobre o tratamento, meus irmãos, que nós tratamos os irmãos na loja e fora dela. É o seguinte: os seguidores de Jesus foram chamados de irmãos, os cristãos, pela primeira vez, logo à ascensão de Cristo, consolidando-se em Antioquia. O termo reflete a nova família baseada na fé e na vontade de Deus, não em laços de sangue. Com Jesus chamando os seus discípulos de irmãos após a ressurreição. Qual foi essa fundamentação? Jesus estabeleceu essa relação ao afirmar que quem faz a vontade de seu Pai é seu irmão, é sua irmã e mãe. O contexto bíblico: após a ressurreição, Jesus enviou mensagens aos discípulos, chamando de meus irmãos. Antioquia, Atos 11:26, foi na cidade de Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, termo associado à nova comunidade de irmãos em fé. Significado: a designação irmão passou a representar uma família unida pela fé, amor e pelo testemunho, como exemplificado na aceitação de São Paulo pelos discípulos após sua convenção. Embora o termo irmãos de Jesus, em algum contexto bíblico, se refira a parentes próximos, o uso do termo entre os seguidores de Cristo destaca a união e a fé comum. No caso mais próximo, Allan Kardec, ao codificar o Espiritismo, fundamentou a ideia de que somos todos irmãos com base na fraternidade universal e na origem comum dos espíritos, chamando de irmãos através dos laços espirituais e do planejamento reencarnatório. Allan Kardec abordou a Irmandade como sendo irmãos em Deus, origem comum. Ensinava que todos os irmãos são irmãos porque são filhos do mesmo Pai, que é Deus, criados simples, ignorantes, mas com o mesmo destino de evolução. A família espiritual, diferente de laços de sangue de família, Kardec definiu a família espiritual como aquela que, unida por afinidade, simpatia e laços de amor, que perdura através da reencarnação. Sobre a reencarnação, Kardec destaca que a reencarnação nos torna solidários e aperta os laços de fraternidade, reunindo espíritos que, por afinidade ou necessidade de evolução, tornam-se irmãos em uma mesma família. Portanto, nós irmãos ajudamos os irmãos, e não só os irmãos, ajudamos o ser humano. Dou como exemplo aqui o nosso atual delegado distrital, nosso irmão Gilberto Lins, que há décadas ele ajuda o centro espírita na sopa que é dada toda semana. Ele doa com Gilberto do Frango Lins, é com frango. Ele doa com frango para fazer a sopa. Eu acho que ele nunca comentou isso em loja, mas é aquela história de fazer com a mão sem a outra ver. Mas eu estou dando hoje como exemplo. Ele ajuda o centro espírita há anos. E sem destacar outros irmãos também
faz isso em outras sociedades. Então, a maçonaria, nós somos irmãos. E por que somos irmãos na maçonaria? Qual é o detalhe principal? É que a iniciação, para nós sermos irmãos, primeiro nós fomos iniciados. Eles são considerados irmãos por terem passado pelo mesmo processo de iniciação. Todos passaram pelo processo de iniciação, recebido os mesmos ensinamentos de moralidade, ética e fraternidade, compartilhando os mesmos modos de reconhecimento. Portanto, essa é a minha fala sobre nós, irmãos maçons. Satisfeito, venerável? Meus irmãos, eu vou fazer uma rápida fala sobre o tratamento, meus irmãos, que nós tratamos os irmãos na loja e fora dela. É o seguinte: os seguidores de Jesus foram chamados de irmãos, os cristãos, pela primeira vez, logo à ascensão de Cristo, consolidando-se em Antioquia. O termo reflete a nova família baseada na fé e na vontade de Deus, não em laços de sangue. Com Jesus chamando os seus discípulos de irmãos após a ressurreição. Qual foi essa fundamentação? Jesus estabeleceu essa relação ao afirmar que quem faz a vontade de seu Pai é seu irmão, é sua irmã e mãe. O contexto bíblico, após a ressurreição, Jesus enviou mensagens aos discípulos, chamando de meus irmãos. Antioquia, Atos 11:26, foi na cidade de Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, termo associado à nova comunidade de irmãos em fé. Significado: a designação irmão passou a representar uma família unida pela fé, amor e pelo testemunho, como exemplificado na aceitação de São Paulo pelos discípulos após sua convenção. Embora o termo irmãos de Jesus, em algum contexto bíblico, se refira a parentes próximos, o uso do termo entre os seguidores de Cristo destaca a união e a fé comum. No caso mais próximo, Allan Kardec, ao codificar o Espiritismo, fundamentou a ideia de que somos todos irmãos, com base na fraternidade universal e na origem comum dos espíritos, chamando de irmãos através dos laços espirituais e do planejamento reencarnatório. Allan Kardec abordou a Irmandade como sendo irmãos em Deus, origem comum. Ensinava que todos os irmãos são irmãos porque são filhos do mesmo Pai, que é Deus, criados simples, ignorantes, mas com o mesmo destino de evolução. A família espiritual, diferente de laços de sangue de família, Kardec definiu a família espiritual como aquela que, unida por afinidade, simpatia e laços de amor, que perdura através da reencarnação. Sobre a reencarnação, Kardec destaca que a reencarnação nos torna solidários e aperta os laços de fraternidade, reunindo espíritos que, por afinidade ou necessidade de evolução, tornam-se irmãos em uma mesma família. Portanto, nós irmãos ajudamos os irmãos
E não só os irmãos, ajudamos o ser humano. Dou como exemplo aqui o nosso atual delegado distrital, nosso irmão Gilberto Lins, que há décadas ele ajuda o centro espírita na sopa que é dada toda semana. Ele doa com Gilberto de Frango Lins, é com frango. Ele doa com frango para fazer a sopa. Eu acho que ele nunca comentou isso em loja, mas é aquela história de fazer com a mão sem a outra ver. Mas eu estou dando hoje como exemplo. Ele ajuda o centro espírita há anos. E sem destacar, outros irmãos também faz isso em outras sociedades. Então, a maçonaria, nós somos irmãos. E por que somos irmãos na maçonaria? Qual é o detalhe principal? É que a iniciação, para nós sermos irmãos, primeiro nós fomos iniciados. Eles são considerados irmãos por terem passado pelo mesmo processo de iniciação. Todos passaram pelo processo de iniciação, recebido os mesmos ensinamentos de moralidade, ética e fraternidade, compartilhando os mesmos modos de reconhecimento. Portanto, essa é a minha fala sobre nós, irmãos maçons. Satisfeito, venerável? Meus irmãos, eu vou fazer uma rápida fala sobre o tratamento, meus irmãos, que nós tratamos os irmãos na loja e fora dela. É o seguinte: os seguidores de Jesus foram chamados de irmãos, os cristãos, pela primeira vez logo à ascensão de Cristo, consolidando-se em Antioquia. O termo reflete a nova família baseada na fé e na vontade de Deus, não em laços de sangue. Com Jesus chamando os seus discípulos de irmãos após a ressurreição. Qual foi essa fundamentação? Jesus estabeleceu essa relação ao afirmar que quem faz a vontade de seu Pai é seu irmão, é sua irmã e mãe. O contexto bíblico, após a ressurreição, Jesus enviou mensagens aos discípulos, chamando de meus irmãos. Antioquia, Atos 11:26, foi na cidade de Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, termo associado à nova comunidade de irmãos em fé. Significado: a designação irmão passou a representar uma família unida pela fé, amor e pelo testemunho, como exemplificado na aceitação de São Paulo pelos discípulos após sua convenção. Embora o termo irmãos de Jesus, em algum contexto bíblico, se refira a parentes próximos, o uso do termo entre os seguidores de Cristo destaca a união e a fé comum. No caso mais próximo, Allan Kardec, ao codificar o Espiritismo, fundamentou a ideia de que somos todos irmãos com base na fraternidade universal e na origem comum dos espíritos, chamando de irmãos através dos laços espirituais e do planejamento reencarnatório. Allan Kardec abordou a Irmandade como sendo irmãos em Deus, origem comum. Ensinava que todos os irmãos são irmãos porque
são filhos do mesmo Pai, que é Deus, criados simples, ignorantes, mas com o mesmo destino de evolução. A família espiritual, diferente de laços de sangue de família, Kardec definiu a família espiritual como aquela que, unida por afinidade, simpatia e laços de amor, que perdura através da reencarnação. Sobre a reencarnação, Kardec destaca que a reencarnação nos torna solidários e aperta os laços de fraternidade, reunindo espíritos que, por afinidade ou necessidade de evolução, tornam-se irmãos em uma mesma família. Portanto, nós irmãos ajudamos os irmãos, e não só os irmãos, ajudamos o ser humano. Dou como exemplo aqui o nosso atual delegado distrital, nosso irmão Gilberto Lins, que há décadas ele ajuda o centro espírita na sopa que é dada toda semana. Ele doa com Gilberto de Frango Lins, é com frango. Ele doa com frango para fazer a sopa. Eu acho que ele nunca comentou isso em loja, mas é aquela história de fazer com a mão sem a outra ver. Mas eu estou dando hoje como exemplo. Ele ajuda o centro espírita há anos. E sem destacar, outros irmãos também faz isso em outras sociedades. Então, a maçonaria, nós somos irmãos. E por que somos irmãos na maçonaria? Qual é o detalhe principal? É que a iniciação, para nós sermos irmãos, primeiro nós fomos iniciados. Eles são considerados irmãos por terem passado pelo mesmo processo de iniciação. Todos passaram pelo processo de iniciação, recebido os mesmos ensinamentos de moralidade, ética e fraternidade, compartilhando os mesmos modos de reconhecimento. Portanto, essa é a minha fala sobre nós, irmãos maçons. Satisfeito, Fernando? Meus irmãos, eu vou fazer uma rápida fala sobre o tratamento, meus irmãos, que nós tratamos os irmãos na loja e fora dela. É o seguinte: os seguidores de Jesus foram chamados de irmãos, os cristãos, pela primeira vez logo à ascensão de Cristo, consolidando-se em Antioquia. O termo reflete a nova família baseada na fé e na vontade de Deus, não em laços de sangue. Com Jesus chamando os seus discípulos de irmãos após a ressurreição. Qual foi essa fundamentação? Jesus estabeleceu essa relação ao afirmar que quem faz a vontade de seu Pai é seu irmão, é sua irmã e mãe. O contexto bíblico: após a ressurreição, Jesus enviou mensagens aos discípulos, chamando de meus irmãos. Antioquia, Atos 11:26, foi na cidade de Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, termo associado à nova comunidade de irmãos em fé. Significado: a designação irmão passou a representar uma família unida pela fé, amor e pelo testemunho, como exemplificado na aceitação de São Paulo
pelos discípulos após sua convenção. Embora o termo irmãos de Jesus, em algum contexto bíblico, se refira a parentes próximos, o uso do termo entre os seguidores de Cristo destaca a união e a fé comum. No caso mais próximo, Allan Kardec, ao codificar o Espiritismo, fundamentou a ideia de que somos todos irmãos, com base na fraternidade universal e na origem comum dos espíritos, chamando de irmãos através dos laços espirituais e do planejamento reencarnatório. Allan Kardec abordou a Irmandade como sendo irmãos em Deus, origem comum. Ensinava que todos os irmãos são irmãos porque são filhos do mesmo Pai, que é Deus, criados simples, ignorantes, mas com o mesmo destino de evolução. A família espiritual, diferente de laços de sangue de família, Kardec definiu a família espiritual como aquela que, unida por afinidade, simpatia e laços de amor, que perdura através da reencarnação. Sobre a reencarnação, Kardec destaca que a reencarnação nos torna solidários e aperta os laços de fraternidade, reunindo espíritos que, por afinidade ou necessidade de evolução, tornam-se irmãos em uma mesma família. Portanto, nós irmãos ajudamos os irmãos, e não só os irmãos, ajudamos o ser humano. Dou como exemplo aqui o nosso atual delegado distrital, nosso irmão Gilberto Lins, que há décadas ele ajuda o centro espírita na sopa que é dada toda semana. Ele doa com Gilberto de Frango Lins, é com frango. Ele doa com frango para fazer a sopa. Eu acho que ele nunca comentou isso em loja, mas é aquela história de fazer com a mão sem a outra ver. Mas eu estou dando hoje como exemplo. Ele ajuda o centro espírita há anos. E, sem destacar, outros irmãos também faz isso em outras sociedades. Então, a maçonaria, nós somos irmãos. E por que somos irmãos na maçonaria? Qual é o detalhe principal? É que a iniciação, para nós sermos irmãos, primeiro nós fomos iniciados. Eles são considerados irmãos por terem passado pelo mesmo processo de iniciação. Todos passaram pelo processo de iniciação, recebido os mesmos ensinamentos de moralidade, ética e fraternidade, compartilhando os mesmos modos de reconhecimento. Portanto, essa é a minha fala sobre nós, irmãos maçons. Satisfeito, venerável? Meus irmãos, eu vou fazer uma rápida fala sobre o tratamento, meus irmãos, que nós tratamos os irmãos na loja e fora dela. É o seguinte: os seguidores de Jesus foram chamados de irmãos, os cristãos, pela primeira vez, logo à ascensão de Cristo, consolidando-se em Antioquia. O termo reflete a nova família baseada na fé e na vontade de Deus, não em laços de sangue. Com Jesus chamando os seus discípulos de irmãos após a ressurreição. Qual foi essa fundamentação? Jesus estabeleceu essa relação
ao afirmar que quem faz a vontade de seu pai é seu irmão, é sua irmã e mãe. O contexto bíblico, após a ressurreição, Jesus enviou mensagens aos discípulos, chamando de meus irmãos. Antioquia, Atos 11:26, foi na cidade de Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, termo associado à nova comunidade de irmãos em fé. Significado: a designação irmão passou a representar uma família unida pela fé, amor e pelo testemunho, como exemplificado na aceitação de São Paulo pelos discípulos após sua convenção. Embora o termo irmãos de Jesus, em algum contexto bíblico, se refira a parentes próximos, o uso do termo entre os seguidores de Cristo destaca a união e a fé comum. No caso mais próximo, Allan Kardec, ao codificar o Espiritismo, fundamentou a ideia de que somos todos irmãos com base na fraternidade universal e na origem comum dos espíritos, chamando de irmãos através dos laços espirituais e do planejamento reencarnatório. Allan Kardec abordou a Irmandade como sendo irmãos em Deus, origem comum. Ensinava que todos os irmãos são irmãos porque são filhos do mesmo Pai, que é Deus, criados simples, ignorantes, mas com o mesmo destino de evolução. A família espiritual, diferente de laços de sangue de família, Kardec definiu a família espiritual como aquela que, unida por afinidade, simpatia e laços de amor, que perdura através da reencarnação. Sobre a reencarnação, Kardec destaca que a reencarnação nos torna solidários e aperta os laços de fraternidade, reunindo espíritos que, por afinidade ou necessidade de evolução, tornam-se irmãos em uma mesma família. Portanto, nós irmãos ajudamos os irmãos, e não só os irmãos, ajudamos o ser humano. Dou como exemplo aqui o nosso atual delegado distrital, nosso irmão Gilberto Lins, que há décadas ele ajuda o centro espírita na sopa que é dada toda semana. Ele doa com Gilberto de Frango Lins, é com frango. Ele doa com frango para fazer a sopa. Eu acho que ele nunca comentou isso em loja, mas é aquela história de fazer com a mão sem a outra ver. Mas eu estou dando hoje como exemplo. Ele ajuda o centro espírita há anos. E, sem destacar, outros irmãos também faz isso em outras sociedades. Então, a maçonaria, nós somos irmãos. E por que somos irmãos na maçonaria? Qual é o detalhe principal? É que a iniciação, para nós sermos irmãos, primeiro nós fomos iniciados. Eles são considerados irmãos por terem passado pelo mesmo processo de iniciação. Todos passaram pelo processo de iniciação, recebido os mesmos ensinamentos de moralidade, ética e fraternidade, compartilhando os mesmos modos de reconhecimento. Portanto, essa é a minha fala sobre nós, irmãos maçons. Satisfeito, Fernando? Meus irmãos, eu vou
fazer uma rápida fala sobre o tratamento, meus irmãos, que nós tratamos os irmãos na loja e fora dela. É o seguinte: os seguidores de Jesus foram chamados de irmãos, os cristãos, pela primeira vez, logo à ascensão de Cristo, consolidando-se em Antioquia. O termo reflete a nova família baseada na fé e na vontade de Deus, não em laços de sangue. Com Jesus chamando os seus discípulos de irmãos após a ressurreição. Qual foi essa fundamentação? Jesus estabeleceu essa relação ao afirmar que quem faz a vontade de seu Pai é seu irmão, é sua irmã e mãe. O contexto bíblico: após a ressurreição, Jesus enviou mensagens aos discípulos, chamando de meus irmãos. Antioquia, Atos 11:26, foi na cidade de Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, termo associado à nova comunidade de irmãos em fé. Significado: a designação irmão passou a representar uma família unida pela fé, amor e pelo testemunho, como exemplificado na aceitação de São Paulo pelos discípulos após sua convenção. Embora o termo irmãos de Jesus, em algum contexto bíblico, se refira a parentes próximos, o uso do termo entre os seguidores de Cristo destaca a união e a fé comum. No caso mais próximo, Allan Kardec, ao codificar o Espiritismo, fundamentou a ideia de que somos todos irmãos, com base na fraternidade universal e na origem comum dos espíritos, chamando de irmãos através dos laços espirituais e do planejamento reencarnatório. Allan Kardec abordou a Irmandade como sendo irmãos em Deus, origem comum. Ensinava que todos os irmãos são irmãos porque são filhos do mesmo Pai, que é Deus, criados simples, ignorantes, mas com o mesmo destino de evolução. A família espiritual, diferente de laços de sangue de família, Kardec definiu a família espiritual como aquela que, unida por afinidade, simpatia e laços de amor, que perdura através da reencarnação. Sobre a reencarnação, Kardec destaca que a reencarnação nos torna solidários e aperta os laços de fraternidade, reunindo espíritos que, por afinidade ou necessidade de evolução, tornam-se irmãos em uma mesma família. Portanto, nós irmãos ajudamos os irmãos. E não só os irmãos, ajudamos o ser humano. Dou como exemplo aqui o nosso atual delegado distrital, nosso irmão Gilberto Lins, que há décadas ele ajuda o centro espírita na sopa que é dada toda semana. Ele doa com Gilberto do Frango Lins, com frango. Ele doa com frango para fazer a sopa. Eu acho que ele nunca comentou isso em loja, mas é aquela história de fazer com a mão sem a outra ver. Mas eu estou dando hoje como exemplo. Ele ajuda o centro espírita há anos. E, sem destacar, outros irmãos também faz isso em outras sociedades. Então,
a maçonaria, nós somos irmãos. E por que somos irmãos na maçonaria? Qual é o detalhe principal? É que a iniciação, para nós sermos irmãos, primeiro nós fomos iniciados. Eles são considerados irmãos por terem passado pelo mesmo processo de iniciação. Todos passaram pelo processo de iniciação, recebido os mesmos ensinamentos de moralidade, ética e fraternidade, compartilhando os mesmos modos de reconhecimento. Portanto, essa é a minha fala sobre nós, irmãos maçons. Satisfeito, venerável? Meus irmãos, eu vou fazer uma rápida fala sobre o tratamento, meus irmãos, que nós tratamos os irmãos na loja e fora dela. É o seguinte: os seguidores de Jesus foram chamados de irmãos, os cristãos, pela primeira vez, logo à ascensão de Cristo, consolidando-se em Antioquia. O termo reflete a nova família baseada na fé e na vontade de Deus, não em laços de sangue. Com Jesus chamando os seus discípulos de irmãos após a ressurreição. Qual foi essa fundamentação? Jesus estabeleceu essa relação ao afirmar que quem faz a vontade de seu Pai é seu irmão, é sua irmã e mãe. O contexto bíblico, após a ressurreição, Jesus enviou mensagens aos discípulos, chamando de meus irmãos. Antioquia, Atos 11:26, foi na cidade de Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, termo associado à nova comunidade de irmãos em fé. Significado: a designação irmão passou a representar uma família unida pela fé, amor e pelo testemunho, como exemplificado na aceitação de São Paulo pelos discípulos após sua convenção. Embora o termo irmãos de Jesus, em algum contexto bíblico, se refira a parentes próximos, o uso do termo entre os seguidores de Cristo destaca a união e a fé comum. No caso mais próximo, Allan Kardec, ao codificar o Espiritismo, fundamentou a ideia de que somos todos irmãos com base na fraternidade universal e na origem comum dos espíritos, chamando de irmãos através dos laços espirituais e do planejamento reencarnatório. Allan Kardec abordou a Irmandade como sendo irmãos em Deus, origem comum. Ensinava que todos os irmãos são irmãos porque são filhos do mesmo Pai, que é Deus, criados simples, ignorantes, mas com o mesmo destino de evolução. A família espiritual, diferente de laços de sangue de família, Kardec definiu a família espiritual como aquela que, unida por afinidade, simpatia e laços de amor, que perdura através da reencarnação. Sobre a reencarnação, Kardec destaca que a reencarnação nos torna solidários e aperta os laços de fraternidade, reunindo espíritos que, por afinidade ou necessidade de evolução, tornam-se irmãos em uma mesma família. Portanto, nós irmãos ajudamos os irmãos, e não só os irmãos, ajudamos o ser humano
Dou como exemplo aqui o nosso atual delegado distrital, nosso irmão Gilberto Lins, que há décadas ele ajuda o centro espírita na sopa que é dada toda semana. Ele doa com Gilberto de Frango Lins, é com frango. Ele doa com frango para fazer a sopa. Eu acho que ele nunca comentou isso em loja, mas é aquela história de fazer com a mão sem a outra ver. Mas eu estou dando hoje como exemplo. Ele ajuda o centro espírita há anos. E sem destacar, outros irmãos também faz isso em outras sociedades. Então, a maçonaria, nós somos irmãos. E por que somos irmãos na maçonaria? Qual é o detalhe principal? É que a iniciação, para nós sermos irmãos, primeiro nós fomos iniciados. Eles são considerados irmãos por terem passado pelo mesmo processo de iniciação. Todos passaram pelo processo de iniciação, recebendo os mesmos ensinamentos de moralidade, ética e fraternidade, compartilhando os mesmos modos de reconhecimento. Portanto, essa é a minha fala sobre nós, irmãos maçons. Satisfeito, venerável? Meus irmãos, eu vou fazer uma rápida fala sobre o tratamento, meus irmãos, que nós tratamos os irmãos na loja e fora dela. É o seguinte: os seguidores de Jesus foram chamados de irmãos, os cristãos, pela primeira vez logo à ascensão de Cristo, consolidando-se em Antioquia. O termo reflete a nova família baseada na fé e na vontade de Deus, não em laços de sangue. Com Jesus chamando os seus discípulos de irmãos após a ressurreição. Qual foi essa fundamentação? Jesus estabeleceu essa relação ao afirmar que quem faz a vontade de seu Pai é seu irmão, é sua irmã e mãe. O contexto bíblico: após a ressurreição, Jesus enviou mensagens aos discípulos, chamando de meus irmãos. Antioquia, Atos 11:26, foi na cidade de Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, termo associado à nova comunidade de irmãos em fé. Significado: a designação irmão passou a representar uma família unida pela fé, amor e pelo testemunho, como exemplificado na aceitação de São Paulo pelos discípulos após sua convenção. Embora o termo irmãos de Jesus, em algum contexto bíblico, se refira a parentes próximos, o uso do termo entre os seguidores de Cristo destaca a união e a fé comum. No caso mais próximo, Allan Kardec, ao codificar o Espiritismo, fundamentou a ideia de que somos todos irmãos com base na fraternidade universal e na origem comum dos espíritos, chamando de irmãos através dos laços espirituais e do planejamento reencarnatório. Allan Kardec abordou a Irmandade como sendo irmãos em Deus, origem comum. Ensinava que todos os irmãos são irmãos porque são filhos do mesmo Pai, que é Deus, criados simples, ignorantes, mas
com o mesmo destino de evolução. A família espiritual, diferente de laços de sangue de família, Kardec definiu a família espiritual como aquela que, unida por afinidade, simpatia e laços de amor, que perdura através da reencarnação. Sobre a reencarnação, Kardec destaca que a reencarnação nos torna solidários e aperta os laços de fraternidade, reunindo espíritos que, por afinidade ou necessidade de evolução, tornam-se irmãos em uma mesma família. Portanto, nós irmãos ajudamos os irmãos, e não só os irmãos, ajudamos o ser humano. Dou como exemplo aqui o nosso atual delegado distrital, nosso irmão Gilberto Lins, que há décadas ele ajuda o centro espírita na sopa que é dada toda semana. Ele doa com Gilberto do Frango Lins, é com frango. Ele doa com frango para fazer a sopa. Eu acho que ele nunca comentou isso em loja, mas é aquela história de fazer com a mão sem a outra ver. Mas eu estou dando hoje como exemplo. Ele ajuda o centro espírita há anos. E, sem destacar, outros irmãos também faz isso em outras sociedades. Então, a maçonaria, nós somos irmãos. E por que somos irmãos na maçonaria? Qual é o detalhe principal? É que a iniciação, para nós sermos irmãos, primeiro nós fomos iniciados. Eles são considerados irmãos por terem passado pelo mesmo processo de iniciação. Todos passaram pelo processo de iniciação, recebido os mesmos ensinamentos de moralidade, ética e fraternidade, compartilhando os mesmos modos de reconhecimento. Portanto, essa é a minha fala sobre nós, irmãos maçons. Satisfeito, venerável?